pessoal, os cooperados, nossas cooperadas, nós estamos iniciando um novo projeto de comunicação. Nós estamos um projeto de diálogo com os cooperados, principalmente, né? E aproximando os cooperados dos dirigentes e funcionários da Cooperativa de Crédito Mútuo Sicoob Crediasisc. É um projeto piloto ainda, né? Então, estamos aqui nos acostumando a esse modelo de comunicação. Hoje nós vamos trazer a nossa presidente do Conselho de Administração, a Lídia, e vamos também trazer, representando uma empresa, né, uma instituição que também faz parte da nossa cooperativa, chama Instituto Angelim, e a Mirlene vem falar sobre projetos que ela coordena nesse instituto, entre várias outras iniciativas que essa mulher participa, né? E essa ideia, né, do terceiro setor, das ONGs, tem tudo a ver com cooperativa de crédito, porque são pessoas que se dedicam a causas coletivas. A cooperativa de crédito é uma causa coletiva, né, visa o bem comum. E temos outras iniciativas na cidade que também têm a mesma filosofia, ou pelo menos filosofias muito próximas. E é sempre um prazer saber o que essas pessoas estão fazendo na cidade de São Carlos, na região. Nós temos cooperados também em outras regiões, né? Ribeirão Bonito, Dourados, Ibaté, são cidades, e Tirapinas, são cidades que nós temos cooperados dessas cidades. Então nós estamos iniciando um ciclo de conversa com essa gente toda, para que a gente conheça o que é o negócio deles, como podemos interagir com o negócio deles, como podemos fazer negócios juntos, né? Cooperados podem se interessar por fazer parcerias e negócios com outros cooperados, e a cooperativa tenta fomentar esse círculo virtuoso, esse círculo que pode agregar mais, né? Criar um espírito de comunidade aqui dentro da Crediasisc, mas também extrapolando a Crediasisc e aí atingindo a comunidade toda. É um projeto gratuito, não tem custo, ele não visa vender nenhum produto, então nós estamos assim abrindo várias perspectivas com essa comunicação. Então, sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Mirlene. Você, como o Marcos disse, coordena vários projetos e hoje você vai falar um pouco sobre mulheres na ciência. É isso, Lídia, Marquinho, obrigada, viu? Muito bacana essa proposta, está mais do que na hora. É muito bom a gente ter novos mecanismos de comunicação para a gente chegar um pouco mais longe de onde até agora, né? Vocês já construíram, já fizeram, então muito bom. E uma satisfação estar aqui sendo uma das primeiras para fazer essa entrevista. Então, Lídia, obrigada pelo convite, obrigada, viu, Marquinho? Nós que agradecemos. E nada mais especial do que ao mês dedicado às mulheres, né? Porque o 8 de março ele ficou tão intenso, então, e numa perspectiva tão bonita que não dá mais para fazer as coisas dedicadas às mulheres só no 8 de março, né? Então ele se estende para o mês todo e a própria ONU já, né, decretou que agora é o mês dedicado às mulheres. Então, mês de março a gente traz uma série de temáticas, né, que vise principalmente trazer consciência, né, daquilo que é nossos direitos. E nada melhor do que aqui em São Carlos, um projeto que o Instituto Angelim fez. Nós somos associados aqui já tem algum tempo, né? Eu sou coordenadora de projetos do Instituto Angelim, sou docente também na Unesp de Araraquara. E andando pela cidade a gente não encontrava as mulheres cientistas. São Carlos é capital da tecnologia, Marquinho, mas a gente não encontrava. Onde está, né? Porque a gente lembra de vários nomes de auditórios, de ruas, de hospital, e tudo com o nome dos nossos queridos professores, docentes, pesquisadores aqui da cidade, né? Mas será que elas não existem, né? Então a gente começou a pensar justamente isso. Quem são essas mulheres, né? É uma contradição, né? Muito grande, uma cidade tão pujante, né, Lídia? Com relação à pesquisa, à ciência, né? E aí levou 3 anos, mas aí conseguimos publicar agora. Estamos trazendo esse exemplar aqui, mas a gente está, além disso, divulgando nas escolas, porque não basta a gente descobrir quem são essas mulheres, mas é importante a gente levar para as novas gerações que esse caminho já foi percorrido, que então outras gerações de mulheres jovens, podem também estar tendo como perspectiva cursarem, né, diferentes áreas do conhecimento, que
caminhos que já foram abertos, né, por essas mulheres, na química, na engenharia, na filosofia, na história, né? E é isso que a gente está divulgando agora. Estamos indo nas escolas públicas estaduais para poder levar esse livro, o vídeo documentário, e com isso a gente criando também um pouco da história da cidade, mas a história relacionada às mulheres, para dentro das escolas públicas estaduais. E como está sendo a recepção desses alunos desse projeto? Olha, Lídia, uma emoção. Uma emoção, porque a cada dia, a cada turma que a gente conversa, inclusive, é importante a gente lembrar isso, né? As professoras, diretoras de escola, coordenadoras pedagógicas, é impressionante a dedicação delas, é impressionante. E nos recebe de uma forma tão carinhosa, a Marília, coordenadora da Diretoria Regional de Ensino, é impressionante. E a emoção dessas meninas, em primeiro saber que existem mulheres com premiação internacional e que às vezes está aqui do nosso lado, fazendo compras com a gente no mercado, na feira, né? Então, e são pesquisadoras conhecidas internacionalmente, prêmio Nobel. O primeiro Nobel de Química, Marquinho, está aqui em São Carlos, mulher, né? O primeiro prêmio Nobel de uma mulher, né, na área de Química está aqui em São Carlos, a professora Ivone. Né? A gente encontra com ela na rua, então, por que não dizer para essas jovens? Né? Então, a hora que a gente diz para elas, é uma emoção, Lídia. Elas ficam encantadas, nossa, então eu posso também ser isso, eu também posso, porque já tem aqui uma pessoa que já fez, uma mulher que já fez, por que eu não, né? A gente sempre sabe que tudo na vida tem trabalho, consegue com transpiração, né? Mas a gente precisa de muita inspiração, até para poder fazer uma caminhada, uma jornada, você tem que se inspirar em um modelo, em alguém, se inspirar num sonho, né? Numa filosofia, alguma coisa tem que te inspirar para provocar depois esse trabalho que não deve ser fácil, né? As mulheres da ciência têm que se firmar num campo que historicamente sempre foi muito identificado com o gênero masculino, mas também muito acobertamento, né? Muita mulher da ciência na história, ela foi protagonista, mas acabou a história jogando uma certa sombra, né? Isso. Até homens se apropriando de descobertas de cientistas, mulheres, né? Conta um pouco esse contexto. A gente tem na história da ciência no geral, né, no mundo, a gente tem uma invisibilidade, né? Então, embora todos soubessem, a academia, né, o circuito todo da ciência no mundo soubesse que essas mulheres estavam lá, não se dava o devido crédito, ou mais do que isso, não se dizia que elas também eram uma das peças fundamentais naquele campo de pesquisa, né? Então a gente tem várias histórias com relação a isso. Uma das mais conhecidas é da Marie Curie, até porque a Marie Curie ela foi a única mulher, mas ela foi o único pesquisador do mundo a ganhar 2 prêmios Nobel em vida, né? Então, além de ser mulher, só que demorou muito para que ela fosse realmente reconhecida. Mesmo tendo um prêmio Nobel, quer dizer, 2 prêmio Nobel na área de física e química, né? E demorou muito tempo, demorou 3 décadas para ela ser colocada como uma das grandes heroínas e ser lembrada no Panteão em Paris, né, na França, como sendo um dos grandes heróis, né, da França. Vejam, demorou mais de 3 décadas isso, né, para ela ser reconhecida, mesmo tendo 2 Nobel. Então, o que isso significa? Você está aqui falando contra os homens. Nós não somos contra os homens, Lídia, não, a gente só quer ter equidade. A gente já demonstra as nossas capacidades, habilidades. O que acontece é que a gente naturaliza determinadas ações. E essas ações, às vezes, implicam em que muitas jovens, aquilo que você acabou de falar, né, Marquinhos? Tem que ter identidade, tem que ter uma perspectiva, saber se alguém já percorreu aquele caminho, né? Isso é fundamental. E quando a gente não tem uma mulher sendo realmente reconhecida por aquilo que ela fez, a gente acaba cancelando a trajetória de habilidades que a gente sequer imagina.
Então, por exemplo, quando uma jovem sabe uma história de uma dessas mulheres que está aqui no livro, de São Carlos, ontem mesmo uma delas falou assim, nossa, eu quero muito ser igual a professora Ivone. Sabe por quê? Porque a química vai transformar o futuro. Uma jovem de 15 anos, com 1 hora de atividade, ela se identificou e falou, a química vai transformar o futuro. É muito profundo isso, né? Sim. Porque, então, assim, imagina quantas dessas habilidades Sim. a gente, né, perde porque acha que, não, isso não é uma profissão para mulher, né? Recentemente eu vi que a demanda por TI, né? Sim. É muito grande, se forma um conjunto insuficiente de pessoas para trabalhar na área de tecnologia, informação e comunicação, e toda uma campanha já na imprensa dizendo, olha, existe um público feminino que precisa ser seduzido aí para pelo menos imaginar que possa trabalhar na área de TI. É isso. Quer dizer, você dizer para elas todas, olha, que você, né, pode pensar em trabalhar em tecnologia de informação, isso é uma possibilidade. Então, que bacana esse projeto, porque você valoriza a ciência, né, que é tão injustiçada no Brasil, né, e injustiçada em todos os sentidos, né. Então, você valoriza essa ciência feminina e dá a possibilidade dessas jovens que estão escutando esse seu projeto, essa sua exposição, de sonharem e de dizerem, olha, eu quero ser uma cientista, porque é uma coisa que é muito pouco aventada nas universidades, né? O pessoal fica, nossa, eu vou ser cientista, nossa, aqui no Brasil não tem incentivo, como é que vai ser o meu futuro, né? Principalmente nas escolas públicas, que as pessoas têm assim em mente a ajuda à família, eu preciso crescer para ajudar minha mãe, meu pai, que são tão carentes de várias coisas, né? Então, nossa, achei muito bacana esse projeto e São Carlos é uma cidade muito especial, né, Lídia? Sim. São Carlos é uma cidade muito especial, tem um perfil que é muito diferente de qualquer outra cidade do interior, de qualquer outro estado do Brasil. Porque a gente está falando de uma cidade que tem 2 universidades públicas com pesquisa de ponta, com pesquisas que são publicadas em revistas internacionais reconhecidas, com pesquisadores que têm prêmios internacionais. A gente tem um público jovem que é morador da cidade, que vai se renovando, né? Porque a gente tem as entradas e saídas, aqueles que chegam, né? Agora mesmo estão chegando, né? E aqueles que estão se formando e que levam o nome da cidade para todo lugar. Então, eu nunca me esqueço que assim, eu tive num congresso, já tem alguns anos, em Mar del Plata. É longe. Você pousa em Buenos Aires e aí você viaja mais várias horas e depois você mais outras horas. É meio longe, viu? E aí, no momento que eu fui me apresentar, numa das mesas que eu estava, uma outra colega que estava comigo na mesa, que eu não conhecia até então, e é da Espanha e estava também em Mar del Plata, ela falou, sim, conheço São Carlos, que tem a publicação lá da professora. Fiquei olhando, eu falei, caramba, mesmo tão longe. Então, São Carlos é uma cidade muito especial. E o que a gente está tentando levar para as jovens do ensino médio, moradoras de São Carlos, é elas enxergarem a cidade especial que elas moram. A possibilidade delas estudarem, principalmente em universidades que são gratuitas. Sim. Que elas têm essa possibilidade. Delas irem para a área, como você falou, né, Marquinho? A área da programação, que hoje é o que mais está sendo pedido, de soluções e etc., só tem 2% de mulheres. Deixa eu falar um pouquinho agora. Mirlene, primeiro, assim, parabenizar pelo trabalho. Eu estive no evento no Teatro Municipal, belíssimo. A publicação, muito obrigado. Esse exemplar, vou dar uma olhada nele, a gente vai ler. Mas eu queria falar um pouquinho das perspectivas de um instituto. Como é que você trabalha no Instituto Angeli, que é a nossa cooperada?
E aonde você enxerga que o cooperativismo, ou cooperativismo de crédito, ou cooperativismo como filosofia, Sim. aonde que você enxerga algum tipo de interface, de parceria conosco ou mesmo com outras pessoas que podem depois estar acompanhando esse programa? O Marquinho, sabe que tem uma questão que assim, não tinha como a gente pensar em um outro banco que não fosse esse para abrigar as práticas que a gente organiza no Instituto. Primeiro porque o nosso foco no Instituto é a atuação com mulheres, né? E as mulheres, mesmo sem ter algo consciente, organizado, de forma consciente, elas já se organizam de forma cooperativa. Elas tentam dar soluções para o dia a dia delas, que é sempre ligada a uma rede, que pode ser uma rede familiar, mas que pode ser uma rede de amigas. Então, falar de cooperação entre mulheres é muito mais fácil, porque se entende muito mais fácil, porque é a lógica do dia a dia. Então, por exemplo, uma mãe que às vezes se atrasa para pegar o filho na escola, ela rapidamente já aciona outra mãe que é vizinha do amiguinho, que corre no seu... É algo bastante imediato dela pensar em cooperação. Então, mesmo sendo um circuito que não é organizado, digamos assim, sistematicamente, é muito mais fácil. Então, para nós, a gente tinha que procurar aqui o Cicobi, até por conta dessa relação que a gente tem, da nossa atuação com, né, das práticas que a gente tem com um banco que estivesse de acordo com essa nossa atuação. E foi bastante interessante porque, inclusive, ano passado a gente conseguiu fazer uma primeira parceria, que é levar, né, o que significa e as práticas aqui do banco para dentro de um projeto, né, que um projeto que envolve criação de cooperativas de serviços, né, entre mulheres, e foi muito bom. E quando nós chegamos aqui, por que a gente pensou em convidar vocês para serem nossos palestrantes nesses projetos? Porque quando a gente chegou aqui no banco, Lídia, foi muito bom porque nós fomos instruídos a isso, né? Nós chegamos até aqui e fomos... olha, existe essa possibilidade, mas vocês também podem fazer assim, assim. Ou seja, não era a ideia de vender algo imediato para a própria vida do banco, como aconteceu em outras situações com a gente. Era algo de, olha, a gente precisa sim de vocês, mas é importante vocês também cuidarem das finanças desse jeito, porque aqui se trata de uma forma diferente. Então, isso para nós foi um diferencial muito grande. A nossa equipe tem feito bastante treinamentos, cursos, né, para se tornar todos os funcionários nossos, no fundo, deveriam ser conselheiros, né, mas a gente financeiro, se sentiu bem assim, acho como que se fossem conselheiros mesmo. A gente nunca viu nenhum deles como gerente. E isso nos deu uma segurança muito grande. Por quê? Porque a gente começou bem pequeno. A gente começou com quase nada quando a gente chegou aqui, sim, viu, Maqui? E determinadas instituições bancárias, a gente sabe, né, não aceita aquele que está começando. Até porque o que está começando não começa com muita coisa, né, gente? E agora, como a gente tem uma série de projetos caminhando, financiados, agora, mesmo a gente podendo escolher, a gente está muito mais feliz de ficar aqui mesmo, viu? Nós estamos chegando perto do final do primeiro bloco, tá? Então, vou pedir para a Lídia uma rodada com ela para a gente mais um minutinho, você também mais um minutinho, depois a gente faz um corte nessa transmissão, né, para poder montar o programa e ficar bem legal. Então, assim, tem mais 2 minutinhos. Lídia, primeiro você, depois a Mirlene fazendo a participação final dela. Então, Mirlene, você falou que vocês começaram pequenos, nós também começamos, né, Marcos? Nós começamos há 17 anos, 30 empresários que tinham em mente, nasceu dentro da ASISC, por isso Cicobi Cred ASISC, que não tinham assim, um atendimento legal nos bancos, né? Porque também eram pequenos e não tinham esse atendimento adequado ao tamanho deles. Sim. E os nossos funcionários são treinados, como o Marcos disse, para dar uma orientação mesmo, que é diferente do banco, né? A gente tem um atendimento mais caloroso, mais pessoal. Então, obrigada aí por você nos escolher e estar junto com a gente aí nesse seu projeto, junto com a Credecisk, que tem o objetivo de, como ela nasceu em São Carlos,
trabalhar para São Carlos, né? Esse é nosso objetivo para os empresários de São Carlos. E hoje, né, Marcos, para Ribeirão Bonito e Dourado. E antes de fazer minhas considerações finais, Lídia, quero reforçar que o modelo de cooperação da Crediasys, que como você falou, que começou com 30 empresários, agora ampliou, né? É um modelo do futuro, porque ele identifica cada uma das necessidades no nosso caso o Instituto, mas daquele empresário que chega aqui. E de uma forma que é para dar certo. Não é assim, olha, é risco, você que se vire. Porque a gente ouviu muito isso. Ah, não, é vocês que têm responsabilidade sobre isso. E aqui não, aqui a gente ouviu ao contrário. Não, esse risco a gente sabe qual é e nós vamos também orientar vocês de que forma ele pode ser superado. Então, agora assim, finalizando, quero agradecer novamente a oportunidade. Não é sempre que a gente consegue ter um espaço como esse. Quero desejar que seja o primeiro de muitos, que dê muito certo, que a gente consiga, nessa nova comunicação que está sendo criada aqui, né, pela Crediasys, um modelo que possa estar chegando até onde a gente não chegou ainda, né, até onde as vozes ainda não foram alcançadas, para que a gente traga mais pessoas para cá. Então, muito bacana, obrigada de novo, viu? Uma satisfação. Que precisar, estou aqui à disposição, tá? Obrigada a você por ter dispensado esse tempo para a gente, é muito importante para que outros cooperados e a população de São Carlos também conheça mais a Crediasys. Obrigada. Obrigada, Marquinhos.